Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Qualis Média Esclarecer. Aqui a gente vai discutir temas relevantes para a sua prática no dia a dia como clínico no plantão. Meu nome é Victor Galvão e o tema de hoje é paciente com dessaturação e dispneia. E aí, intuba ou não intuba? Minha primeira intubação foi de um paciente jovem com pneumonia. Eu era recém-formado, né, tinha dado, sei lá, 2, 3 plantões e o paciente estava entrando em franca insuficiência respiratória. E aí fiquei naquela, né? E aí, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Já tinha tido um pouco de prática no centro cirúrgico, mas os pacientes todos sedados do lado do anestesista e era tudo até bem simples, né? E aí na hora do vamos ver lá, eu tive que fazer tudo sozinho e fiquei com bastante receio. Fui lá na cara e na coragem, precisava fazer, né? Na época a gente não usava nem tanto EPI como a gente usa hoje. Paciente cheio de pus, subiu aquele cheirão de pus assim na minha cara. Foi bronca. Esse paciente, ele teve uma parada, né? E aí depois de ter sido reanimado e a gente ter chocado, ele voltou. Aí foi aí que eu fui definir a via aérea dele. E aí eu entubei, ele já estava bem derrubadão assim, não, fiz pouquinha droga e foi bem tranquilo. Na época eu tinha bastante receio, não sabia usar os medicamentos direito e graças a Deus deu certo, porque eu era bem inexperiente, né? Então vamos lá ao que interessa, né? Antes, só um pequeno detalhe para a gente discutir aí o que é a forma correta, né? É intuba com I ou entuba com E, né? Não faz diferença, tanto faz de uma forma ou de outra. Não tem o certo ou errado nesses dois. Tem quem prefere escrever intuba, tem quem prefere escrever entuba e falar intuba ou entuba. Eu particularmente uso entuba, então com I. Então vamos lá, né? Então toda vez que você vê eu escrevendo vai ser com I. Qual o principal erro dos colegas na hora de entubar o paciente? O que é que vejo mais acontecer, o que é que mais dá errado é posicionar o paciente, né? O pessoal não costuma ser criterioso na hora de preparar o paciente, posicionar ele da forma adequada para poder fazer a intubação. E aí por isso muitas vezes tem dificuldade, encontra uma via aérea difícil, quando na verdade é um erro de posicionamento. Então a gente vai ver aqui hoje como é que a gente vai fazer, né, o que é que vai ser o ideal para a gente poder entubar esse paciente da forma mais tranquila, da forma correta. Outro erro bem comum assim é não ter um bugie. A gente vai ver lá na frente que um bugie ele é salvador, ele faz muita diferença, ele ajuda você demais e ajuda principalmente o paciente, né, que ele vai ter a via aérea dele manejada de forma mais rápida e vai ser bem melhor para o desfecho do paciente, ele não vai ficar em hipóxia, ele não vai desaturar, então vai ser bem mais rápido. Então um dos erros também é não ter um bugie. Quais são as indicações da gente entubar um paciente, né? Primeiro, o paciente tem insuficiência respiratória, né? Então, um paciente que está em franca insuficiência respiratória, hipoxêmico, ou um paciente hipercápnico, né? Aquelas definições de insuficiência respiratória. Então, esse paciente ele tem uma indicação formal de ser entubado. Nem sempre a gente vai entubar esses pacientes que estão com PCO2 um pouco mais alto. Então, se a gente tem alguns artifícios que a gente pode usar para poder ajudar a esse paciente não ser entubado. É mais uma indicação formal para paciente de insuficiência respiratória. O paciente também tem rebaixamento de nível de consciência, o paciente não consegue proteger a via aérea. Então, nesse contexto aí de proteger o paciente, evitar o paciente broncoaspirar, a gente também pode definir a via aérea desse paciente com tubo. Qualquer paciente também tem alteração VQ significativa, né? Qualquer alteração de ventilação, perfusão, o paciente que não está conseguindo ventilar de forma adequada, né? O paciente tem um VQ baixo, então a gente pode também lançar a mão desse artifício, né, terapêutico, que é a intubação e a ventilação mecânica, para a gente oferecer uma quantidade de oxigênio e uma ventilação mais satisfatória para esse paciente. Também o paciente está em fadiga respiratória, então aquele paciente que o drive respiratório está cansando, né, o paciente não está conseguindo mais oxigenar direito, porque ele não está conseguindo ventilar, ele não está conseguindo botar CO2 para fora também, porque ele não está conseguindo ventilar. Então esse paciente também tem indicação de intubação orotraqueal. E aquele paciente também que você está esperando um desfecho negativo para ele, né? Um paciente que chegou já mais derrubado, um paciente séptico, que você vai fazer expansão volêmica, ou então um paciente que você está esperando ali um desfecho que ele pode vir a necessitar de uma intubação, um paciente que pode entrar em insuficiência respiratória, que você na verdade espera que ele vá fazer isso, né?
pela evolução da doença dele. Às vezes o paciente chegou muito tarde na emergência, o paciente perdeu o timing, então é aquele paciente que está mais grave, então você espera que ele tenha um desfecho mais negativo. Então esse paciente aí você pode avaliar um contexto de uma intubação mais programada para ele, para não estar intubando esse paciente nas pressas, na correria, e às vezes, né, até sendo mais deletério para o paciente. Então você programa uma intubação eletiva, né, uma intubação tranquila, orienta o paciente, conversa com o paciente e faz tudo com calma, né, com a equipe sabendo o que é que vai ser feito, da forma que a gente vai dar as dicas aqui para você ter um resultado melhor e o paciente ter um resultado também melhor, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Eu gosto de usar 9 passos, né, diferente um pouquinho do que você encontra por aí, desses mnemônicos, de 7 P's da intubação. Eu gosto de compreender o que a gente precisa fazer para poder executar os passos, né? Então, primeiro, avaliação do paciente, depois, verbalizar os planos de ação, preparar e testar os equipamentos, pré-oxigenar o paciente, posicionar o paciente, induzir, né, intubar o paciente, checar e depois fazer o debriefing. Né? A gente vai ver o que é cada um deles aqui e vai te ajudar em como você vai manejar esse paciente. Então, o primeiro momento é o momento zero, né? Quando você vai avaliar o paciente. Nessa primeira avaliação, você vai definir se o paciente tem uma via aérea difícil ou não. Ela pode ser tanto difícil anatômica como difícil fisiológica. O que é isso? O paciente tem uma via aérea difícil anatômica, aquele paciente tem um pescoço curto, é o paciente que ele não abre muito a boca, né? Então, todas essas alterações aí estruturais, anatômicas, você vai ver se o paciente tem oferece alguma dificuldade para você. A via aérea difícil fisiológica é aquele paciente que desatura muito rápido, né? Então, é um paciente que já chegou muito chumbado na emergência, é um paciente que você já perdeu muitas vezes o timing ali de uma abordagem mais tranquila. Então, esse paciente, você tem que definir a via aérea dele e você não tem muito tempo porque você não consegue pré-oxigenar ele direito, tudo isso. Então, esse paciente aí tem uma via aérea difícil fisiológica. Então, você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais certeiro aí nesse momento, né? Um mnemônico, né, legal para a gente avaliar uma dificuldade de via aérea anatômica, principalmente, é o mnemônico Lemon, né? É look, né? Se o paciente vê se o paciente tem trauma, se o paciente tem barba, se tem alguma coisa que vai dificultar acoplar a máscara, se tem alguma coisa que vai dificultar a laringoscopia, né? Evaluate, que você vai ver se cabe 3 dedos na abertura da boca do paciente, também se tem 3 dedos da distanciamento para o ióide e ver também se tem 2 dedos aqui do final do queixo do paciente até a cricoide aqui dele, né? Ver o malampate, mas isso aí que em um contexto de emergência não vai ter nenhuma aplicabilidade, né? Ver se tem algum corpo estranho, né? Obstruction, ver se tem algum corpo estranho e a mobilidade do pescoço, né? Neck mobility, aí você fecha aí o Lemon. Então, se o paciente tem uma mobilidade alterada, se o paciente tem qualquer coisa que vai dificultar você hiperestender o pescoço do paciente, isso aí também indica para você uma via aérea que pode ser mais difícil. Aqui é a imagem aqui do 332, né, que você vai ver se cabe 3 dedos na abertura da boca do paciente, se tem 3 dedos aqui do mento até o pescoço do paciente e depois do final do queixo do paciente até a cartilagem tireoide, né? Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide aqui. O segundo passo é a gente verbalizar os planos de ação, né? A gente vai dizer para a equipe o que é para ser feito, o que é que a gente vai, como é que a gente vai querer as drogas, qual a diluição, qual é a sequência que a gente quer fazer e verbalizar também o plano B. Ó, se não der certo, a gente vai tentar tal coisa. Então eu quero tal coisa aqui perto, eu quero uma máscara laríngea, eu quero uma lâmina articulada, eu quero uma outra lâmina tal, eu quero o buge, eu quero, enfim. Você vai dizer seu plano B, você vai verbalizar o seu plano B para que a equipe esteja ciente do que é que vai ser feito depois, caso a primeira tentativa não dê certo, né? Então, a equipe tem que estar preparada. Então, você vai dizer, eu quero tal droga, tal droga, tal droga, eu quero XYZ, eu quero X, tantos ml de X, não sei quantos ml de Y, tantos de Z, eu quero fazer primeiro fazer X, depois quero fazer Z e por último Y, e aí você vai verbalizar e você vai esclarecer a equipe do que é que vai ser feito e como é que vai ser feito.
E aí a equipe tem que estar preparada para isso, porque não adianta você chegar e dizer, eu quero tal coisa, vai, faz não sei o que, e o pessoal não está preparado, o pessoal está perdido ainda, então é importante esse passo de verbalizar os planos de ação e verbalizar também o plano B, caso haja a possibilidade de ter um plano B, né? Depois, enquanto a equipe está preparando o que você pediu e o que você falou, você vai testar o que o pessoal deu, né? Testar a lâmina do laringoscópio é importantíssima, né? Você vê se não está apagando, porque é muito comum, mais do que você imagina, caso você não tenha passado por isso. É muito comum de quando você faz a laringoscopia do paciente, a lâmpada apaga, né? Então, já aconteceu situações de eu passar o tubo no espaço mais escuro que tinha, porque existia ainda, por sorte, existia a luz no ambiente que iluminava um pouquinho da boca, e ali o mais escuro provavelmente era a traqueia. Eu passei o tubo lá e foi porque a lâmina do laringoscópio apagou. Eu não tinha mais tempo de oxigenar de novo, não tinha outra lâmina, enfim, foi aquele aperreio, mas deu certo. Então, isso é mais comum do que você imagina, apesar de ter testado, às vezes ainda assim acontece. Então, testa as lâminas, saiba se existe uma segunda lâmina, porque nesse caso aí eu tinha testado as lâminas, estava funcionando e na hora H ela apagou. Então, às vezes acontece, tem que ficar ligado. O quarto passo é a gente pré-oxigenar o paciente. Então, a ideia da pré-oxigenação é a gente desnitrogenar o paciente, a gente encher o pulmão do paciente de oxigênio. Por quê? A maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio, não é de oxigênio, né? Só é 21% a fração de oxigênio que a gente inspira, né? CO2 é 21%, é ambiente. Então, só 21% é oxigênio, a grande outra maioria, quase 80%, é nitrogênio. Então a ideia da gente é a gente encher, começar a dar oxigênio a 100% para que o paciente saia todo o nitrogênio dentro do pulmão dele, fique só O2. Isso aí vai ajudar a gente o paciente manter mais tempo em apneia sem dessaturar, porque ele vai continuar fazendo troca lá com oxigênio, com muito oxigênio que ele tem no pulmão, ele vai continuar fazendo troca. Uma outra opção também é a gente fazer a oxigenação apneica, né? Então, se você tem a disponibilidade de ter um catéter de O2 lá conectado no paciente, enquanto você laringoscopa o paciente, ele dessatura menos. Os estudos mostraram que ele não muda, assim, não tem alteração de desfecho objetivo, né? Mas se o paciente dessatura menos, em teoria ele vai ter menos complicação, né? Ainda faltam dados aí para a gente definir melhor, mas é uma coisa que não traz nenhum malefício, não traz nenhum desfecho negativo para esse paciente. Então é interessante que a gente faça, é interessante que a gente, se tiver disponibilidade, a gente faça, porque não traz nenhum desfecho negativo para o paciente e existe a possibilidade de um benefício. Então, nesse contexto aí, a evidência não é boa, mas vale a pena a gente fazer. E aí, na hora de posicionar, né? Essa aqui é o mais importante, é o que o pessoal mais erra, como eu disse lá no começo. É uma coisa bem comum, então é importantíssimo ficar atento ao posicionamento do paciente. Isso aqui vai fazer você sair de uma via aérea difícil para uma via aérea fácil, né? Muitas vezes, quando você é menos experiente e não consegue entubar o paciente de primeira, chega um colega que é mais experiente, ele chega lá, mexe no paciente, ajeita um pouquinho aqui e acolá, ele vai lá, laringoscopa bem fácil e intuba. Nada mais ele fez do que posicionar o paciente da forma correta. É muito comum, é um erro muito comum o pessoal colocar o coxim no lugar errado. A gente vai ver o lugar correto onde colocar o coxim, a gente vai ver a forma correta de posicionar e vai deixar de fazer a forma errada. Então, aqui a gente vê que o posicionamento do paciente aqui, ó, é na posição neutra, né? A gente está vendo aqui que os eixos da boca, da faringe, da laringe estão todos desalinhados. O objetivo do posicionamento correto é a gente alinhar todos esses eixos, né? Esses eixos ficar da forma mais alinhada possível para que a gente visualize a glótula do paciente e a gente consiga intubar por visualização direta. Esse é o objetivo da laringoscopia, é visualização direta para intubação. Então, vê aqui que os eixos estão todos alinhados. Nosso objetivo é a gente deixar o mais alinhado possível isso aqui. Então, onde o pessoal coloca muito o coxinho? O pessoal coloca muito aqui, ó. Coloca aqui no ombro do paciente, ele sobe essa região aqui e não ajuda, isso não ajuda. Não tem um desenho esquemático aí de como de como ficou, de como é quando o pessoal coloca de forma errada, mas isso não ajuda a alinhar. A gente vai ver a forma correta e como é que fica. Então, o coxim tem que ser occipital, beleza? Porque na hora que você coloca o coxim occipital, você já alinha o eixo faríngeo com o eixo laríngeo, só de anteriorizar a cabeça do paciente, né? Então, só de fazer isso aí, você já melhora
o alinhamento e até melhora a ventilação do paciente. Então, quando você estiver pré-oxigenando o paciente, você já pode colocar o coxim para que ele suba um pouquinho e você anteriorize um pouquinho a cabeça do paciente para que ele tenha uma oxigenação mais satisfatória. O próximo passo, a gente vai fazer uma hiperextensão. Então, na hora que a gente hiperestende, a gente alinha o eixo faríngeo com o eixo laríngeo e o eixo oral. E aí, nessa hora aí, é a hora que a gente vai laringoscopar e entubar o paciente. Então, depois que você posicionou, colocou o coxinho lá, na hora que você for entubar o paciente, você vai hiperestender com a mão, laringoscopar e depois passar o tubo. Então, é um movimento que você vai fazer a priori com essas duas mãos antes de pegar o tubo, né? Então, laringoscopa com a mão esquerda, hiperestende com a mão direita, laringoscopa com a esquerda. Depois de posicionado, você vai lá e entuba o paciente. Então, muito importante colocar o coxinho occipital e hiperestender a cabeça do paciente. Essa é a posição de sniff position, que chama, né? Então, que é a posição que você abre mais a via aérea e é chamada de sniff position, que é a posição que você faz quando você vai sentir o cheiro de uma coisa cheirosa, né? Uma coisa boa, assim, comida, você tá cheirando assim, você bota a cabeça para frente e... Então, isso aí é a sniff position, é por isso que você faz isso, porque você abre mais a via aérea, então você ventila melhor. Então, por isso, você vai fazer a mesma coisa no paciente, né? Uma forma de você avaliar se está numa posição adequada é você olhar aqui, ó, o tragus do paciente, ele tem que estar na mesma altura do externo do paciente. Então, vamos voltar aqui nessa imagem, a gente vê aqui que o tragus do paciente aqui está mais ou menos a mesma altura do externo do paciente. Então, isso aqui é o que é um indicativo para você de que está alinhado da forma correta. Então aqui, ó, uma imagem de ressonância aqui da sniff position, né? Ele tem os eixos da laringe, da faringe, o eixo da boca aqui, ó, o olho do médico que está lá endoscopando, vendo bem a via aérea desse paciente. Nos pacientes obesos, né, você vai ter uma dificuldade maior, né, de você posicionar esse paciente, mas se você fizer essa rampa aqui para poder laringoscopar o paciente, já vai ser de muita ajuda, né? Então, vê que o marco anatômico que você vai usar é o mesmo, é o tragus na altura do externo. Então, você faz a rampa até que o tragus do paciente esteja mais ou menos na altura do externo. É um pouco mais difícil porque o paciente tem um pescoço curto, tudo isso aí, mas quando você posiciona da forma correta, isso facilita bastante, né? Sempre que você for entubar o paciente obeso, posiciona ele com essa rampa aqui e usa tudo que você tiver. Muitas vezes a gente está no serviço, não tem uma disponibilidade muito grande de material para a gente fazer esse monte aqui de tecido, né? Um monte de toalha, lençol, não sei o que. Às vezes é pouca coisa, usa o que tiver para fazer a rampa e vai pegando o lençol, pega o travesseiro, alguma coisa assim, para que o paciente vá subindo e você consiga laringoscopar esse paciente de forma mais tranquila, mais efetiva, e aí você possa entubar ele de primeira. O próximo passo da gente é a indução. Então é nesse momento aqui que a gente vai fazer as drogas para induzir o paciente, fazer a sedação, o bloqueio neuromuscular para que o paciente fique entregue lá e você intube o paciente. Então, vamos lá. Primeira droga que a gente vai fazer é uma droga de pré-indução, né? É a lidocaína. Então, é uma droga que você vai fazer que tem o objetivo de diminuir o reflexo de tosse do paciente. Você vai fazer 1 a 1,5 mg por quilo e a ampola ela tem mais ou menos, geralmente as ampolas a 10%, ela tem 10 mg por ml, então ela vai ter 100 mg numa ampola total. Você pode fazer tranquilamente a ampola inteira, o paciente tolera bem, né? Porque se fizer 1 a 1,5 mg por quilo, ele tem uma margem satisfatória para você fazer a ampola inteira. Só ficar ligado nas ampolas de 20%, né? Que as ampolas de 20% você vai fazer uma dose menor. E aí basicamente é matemática, né? Então você faz a pré-indução desse paciente para ele diminuir o reflexo de tosse. Tem um risco de crise convulsiva, é um risco mais teórico. Tem um risco também do paciente ter uma alergia aos componentes da droga, né? Tem uma alergia à droga, mas também não é tão comum. E ele é uma droga que é antiarrítmica, mas ele não causa arritmias, assim, não é tão comum acontecer algum efeito adverso com a lidocaína. Então, se o paciente não tiver nenhuma alergia, pode usar a lidocaína tranquilo. A próxima droga que você vai usar é o fentanil, né? Então, é o que a gente tem bem comum aí, é uma das que a gente tem mais disponíveis, é o fentanil para fazer analgesia. Ela tem a prescrição de 50 microgramas por ml, tem uma ação rápida, você vai fazer de 1 a 3 microgramas por quilo, né?
E aí você, para poder induzir o paciente. Então vamos lá, um paciente de 70 quilos vai fazer de 70 a 210 microgramas. Então, se a ampola tem 50 microgramas, você não vai diluir essa solução. Então, se a gente tem uma ampola aí de 2, 5 e 10 ml, você pega uma ampolinha de 5 ml, prepara a ampolinha de 5 ml, se você, o que tem disponível, se tiver 2, prepara 2 ampolas, e aí você vai fazer 3 ml, que vai dar 150 microgramas, fazer 4 ml, que vai dar 200 microgramas no paciente médio, então você vai fazer ali de 3 a 4 ml para o paciente. Né? Lembrando, fazer de 1 a 3 microgramas, quilo, né? Então vai ser mais ou menos por aí, de 3, 4 ml no paciente médio, beleza? Para fazer a manutenção também a gente usa ela, bota 2 ampolas em 80 de soro, ou pode fazer ele por ali com 5 ampolas. Outro medicamento que é muito comum, né, que é um dos que a gente tem mais disponíveis junto com o fentanil, é o midazolam. Né? Também tem um efeito relativamente rápido, né? Tem ali alguns minutos para fazer efeito. Ele não é analgésico, lembrando, o analgésico que a gente fez é o fentanil, então a gente fez a pré-indução com a lidocaína, depois a gente faz a analgesia com o fentanil, e agora a gente vai falar dos sedativos, né, dos hipnóticos, que vai botar o paciente para dormir e tirar o drive. Lembrando que essa dose do fentanil aí de 1 a 3 microgramas por quilo, ele não é o suficiente para você derrubar o paciente e ele ficar sem respirar, não, por causa do opioide, não. Então vamos lá, o hipnótico midazolam, ele causa amnésia, né? Então o paciente não vai lembrar do que aconteceu, ele demora uns 30 minutos de efeito, e a dose que você vai usar é de 0,2 a 0,3 mg por quilo. Então a gente tem ampola de 5 mg por ml e de 1 mg por ml. A ampolinha maior aí, geralmente é de 5 mg por ml, tem 50 mg, né? E aí você vai usar de 0,2 a 0,3, então o paciente com 70 quilos, você vai usar em torno de, vai dar 21 mg. Paciente com 70 quilos dá 21 mg. Isso mesmo, vai dar 21 mg. Então você vai fazer ali, ó, 4 ml, né? 3, 4 ml do midazolam no paciente médio. Então, tranquilo aí, você também faz a manutenção, né? Com o midazolam, coloca 2 ampolas em 80 também. E aí vai dar a concentração 1 mg por ml para você manter a sedação desse paciente. Outro hipnótico que eu particularmente gosto mais de usar é o etomidato. Ele tem uma ação muito rápida, né? Então você faz a sedação, o paciente em poucos segundos ele já dorme, já fica ali entregue, já vai embora o drive respiratório dele. Ele tem uma ação rápida, ele age rápido e acaba o efeito relativamente rápido. Então isso aí é bom também, porque o paciente volta, né? Assim, ele sai da sedação rápido. Lógico que você tem que montar a manutenção, tudo direitinho, mas ele acaba rápido. E a posologia dele é bem tranquila, porque ele tem a ampola toda tem 20 mg e a dose vai fazer de 0,2 a 0,4 mg por quilo. Se você fizer a ampola toda, você faz a dose máxima para um paciente de 50 kg e a dose mínima do paciente de 100. Então, vê que você tem uma margem boa aí no paciente de 50 a 100 kg para você fazer a ampola inteira. Então, você pode fazer a ampola inteira para a grande maioria dos pacientes, que aí você vai estar cobrindo bem com a hipnose do etomidato. Lembrando aí que você já fez fentanil, você já fez lidocaína, e quando você fizer o etomidato, o paciente vai dormir e vai apagar. Ele não pode ser usado como manutenção porque ele faz supressão de adrenal. Né? Existe um risco teórico dele fazer essa mesma supressão da adrenal com essa dose única da intubação, mas não é um efeito que é tão comum. Ele é uma droga que ela é cardioprotetor, assim, ele tem uma característica de ser não causar efeito cardiovascular, como por exemplo midazolam e fentanil, que podem levar à hipotensão. Ele não causa, não piora no aumento do trabalho cardíaco, ele não causa arritmia, não aumenta a pressão. Então ele é uma droga que ela é tranquila para o paciente cardiopata. Então muitas vezes, como a gente não sabe o histórico cardíaco do paciente, eu prefiro usar o etomidato. Mas se você só tiver outras drogas, é importante você conhecer as outras, né? Mas, por exemplo, ele é uma droga que não causa hipertensão, uma droga que não causa hipotensão, uma droga que não causa efeitos cardíacos, mas ainda assim esse efeito de supressão adrenal com dose única é mais raro ainda do que, por exemplo, o paciente fazer hipotensão com etomidato. Então é uma coisa meio teórica assim, mas quando quando é feito o estudo do paciente séptico que fez etomidato para indução e comparado com outra droga,
se tem diferença, né? Então, quando compara com a ketamina, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, a ketamina se mostra superior ao etomidato, né? Se pondera aí essa história da supressão adrenal e tudo, mas enfim, o que a gente sabe é que a ketamina, o paciente séptico que é induzido com ketamina, ele tem uma mortalidade menor do que com etomidato. Ainda assim, é uma coisa meio controversa, não é uma evidência tão forte. E aí a ketamina, ela é uma medicação que ela é sedativa e ela é hipnótica. Então a gente pode usar, é analgésica e hipnótica. Então a gente pode usar, por exemplo, sem o fentanil. A gente pode fazer só a lidocaína, a ketamina. E aí o paciente vai estar com analgesia e sedação. Ele é um sedativo dissociativo, então o paciente às vezes pode mexer um pouquinho quando está fazendo o uso de ketamina. Você pode usar também pequenas doses antes, né, para o paciente dar uma acalmada, já que você calcula a dose máxima que você vai fazer e você vai fazendo um pouquinho de cada vez, aí o paciente vai ficando mais tranquilo, ajuda você até a pré-oxigenar, né? E aí a dose dela é de 0,5 a 1 mg por quilo, né? Tem várias apresentações, 10, 50, 100 mg por ml, é importante você ficar ligado nisso aí, para você saber mais ou menos quanto é que você vai fazer. Então, por exemplo, uma apresentação de 50 mg por ml, você aspira 2 ml, você já tem 100 mg. Então, no paciente com 100 quilos, por exemplo, você pode fazer 50 miligramas só nele, né? Acho bem improvável que você consiga isso aí, você vai fazer só 1 ml, mas é possível, né? Então você tem essa margem de 0,5 a 1,5, então você pode fazer 1 miligrama por quilo, é uma conta fácil, mas você ainda tem uma margenzinha aí maior para você fazer uma vez e meia. Ela causa hipertensão nos pacientes, então o paciente que está hipotenso é uma droga interessante para você fazer a indução, porque ela tem um efeito, como efeito adverso, né? Ela causa a liberação de catecolaminas e faz com que o paciente, que suba a pressão do paciente. Então, essa aí vai ser um efeito benéfico no paciente que está hipotenso. E existe um efeito teórico também broncodilatador pela essa mesma reação aí de liberação de catecolaminas. Então, pode ser um efeito benéfico aí relacionado ao uso da ketamina. Outra droga que a gente pode usar é o Propofol, né? Que a gente vai ter uma apresentação ali de 1%, 10 mg por ml, é rápido também, ele é vasodilatador, mas ele causa depressão miocárdica, então ele vai causar hipotensão, vai causar depressão miocárdica, e aí talvez não seja tão bom para o paciente que está hipotenso, para o paciente que tem uma doença cardiovascular, o paciente que tem alguma alteração cardíaca, talvez não seja tão legal o Propofol. Às vezes a gente não consegue fazer com as outras coisas, hoje é só o Propofol que a gente tem, então tem que também saber usar. E a dose que você vai usar é de 0,5 a 3 mg por quilo, né? Então é uma margem bem grande aí para você usar o Propofol para os pacientes. Continuando nas drogas de indução, né, que a gente vai fazer, a gente já viu a lidocaína como pré-indução, a analgesia, né, com fentanil, os hipnóticos que a gente tem o midazolam, que é um dos mais comuns, o etomidato, que está bastante presente, ketamina também, que é um analgésico e sedativo. E aí, depois que a gente fez a indução, né, fez a pré-indução, fez a analgesia, fez a hipnose, a gente vai fazer o bloqueio neuromuscular. Se não tiver bloqueio neuromuscular, a gente não pode chamar de sequência rápida de intubação. Então tem que ter o bloqueio neuromuscular para a gente dizer que foi sequência rápida. Antigamente a gente tinha muito receio de fazer sequência rápida de intubação por causa do bloqueio neuromuscular, pela história do bloqueia e intuba, não intuba, né, e está bloqueado, fica mais difícil de ventilar. Hoje em dia a gente está bloqueando todo mundo, né? Isso aí é uma coisa que é positiva porque a gente está ganhando muito mais know-how no uso dessa medicação, e a gente vê que mesmo quando a gente às vezes não consegue intubar de primeira, a gente consegue ventilar o paciente e melhora a saturação, tudo, e não ficar mais tranquilo. Então, assim, tem que ter o bloqueio muscular. Vamos falar um pouquinho sobre os bloqueadores. O que a gente tem mais presente, né, é a succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, ele vai lá na placa de acetilcolina e aí faz a despolarização. Então, o paciente vai ter fasciculação. O paciente vai ter fasciculação de pequenos músculos, ele vai começar a fascicular pálpebras, músculo do rosto. Ele pode ter fasciculação também de membros. E aí, por último, ele vai fascicular o diafragma. E aí, quando você vê o diafragma dele fasciculando e parando, aí ele está completamente bloqueado. O bloqueador você faz logo em seguida do hipnótico, né? Dependendo do hipnótico, se for um hipnótico de ação mais rápida, como o etomidato ou a ketamina, que ele tem uma ação mais rápida, você faz o hipnótico e aí, um pouquinho depois, pode fazer o bloqueador, que é mais ou menos o tempo de um ou outro agir, e aí você vai ter uma sequência bem rápida. Né? Se for o midazolam, aí talvez você pode esperar mais um tempinho,
um minuto, talvez, para poder fazer o bloqueador neuromuscular. Ele tem uma ação rápida, né? Então em 45 segundos já começa a fazer efeito de succinilcolina e ele passa ali o efeito ali em torno de 6 a 10 minutos de efeito. A dose é de 1 a 1,5 mg por quilo. Então vê que é a mesma dose da lidocaína, né? Então o mesmo volume de solução que você fez de lidocaína 10%, você vai fazer de succinilcolina, beleza? Então é dessa forma aí que você já poupa uma conta na sua cabeça, faz o mesmo volume. E lembrando que o que você quer é bloquear o paciente. Então você quer que o paciente não tenha resposta, você quer que o paciente não tenha apneia, não tenha drive respiratório, você quer que o paciente entre em apneia e você quer que o paciente não tenha nenhuma resposta com bloqueador neuromuscular. Então você vai fazer a dose, pode fazer a dose mais alta do que a conta, né? Então, por exemplo, o paciente tem 65 quilos, não faz 6,5 ml não, faz uma ampola inteira. Pode fazer a ampola toda com tranquilidade, porque o que você quer é bloquear o paciente. Tem algumas contraindicações da succinilcolina, que é, por exemplo, alterações do potássio, né? Como ele faz despolarização da musculatura, então a fasciculação pode liberar potássio. Então tudo que aumenta o potássio do paciente é uma contraindicação. Então o paciente grande queimado, ele pode ter muita liberação de potássio com muita lesão celular. O paciente que tem já tem uma hipercalemia, porque você não sabe, né? Mas enfim, o paciente com hipercalemia não, também é contraindicação. O paciente com rabdomiólise, paciente com doença neuromuscular, né? Então, e o paciente com história de hipertermia maligna também é uma contraindicação ao uso de succinilcolina. Então, caso o paciente tenha uma dessas contraindicações, o que é que você vai fazer? Rocurônio. Rocurônio é um outro bloqueador neuromuscular que a gente tem disponível, com a posologia similar. Você vai fazer 1 mg por quilo também, né? De 0,5 a 1 mg por quilo. Então, você vai fazer a mesma conta com o mesmo volume de solução. A ampola também tem a prescrição de 10 mg por ml, então a apresentação é similar. Então a mesma dose da lidocaína, a mesma dose da succinilcolina, é a mesma dose do rocurônio. Então é bem tranquilo você usar esses bloqueadores neuromusculares. Ele também tem uma ação rápida, a diferença é que ele é não despolarizante. Ele vai lá e compete com ele se acopla na placa de acetilcolina, não causa despolarização, mas impede que a acetilcolina se ligue, e aí por isso ele faz o bloqueio neuromuscular. A gente tem como antídoto o Sugamadex, mas é uma situação muito mais de bloco cirúrgico, então nas emergências a gente não tem muito isso aí disponível não. Então, o rocurônio, se não conseguir entubar o paciente, você dificilmente vai precisar fazer o Sugamadex, e aí você vai ventilar ele bloqueado mesmo, faz o C e o E no rosto do paciente, e aí ventila o paciente direitinho, caso você não consiga entubar, mas acredito que fazendo a dose correta, fazendo a indução da forma correta, posicionando o paciente da forma correta, como a gente viu agora, né? A gente já viu como a gente prepara o procedimento, a verbalização dos planos, o que a gente vai usar como plano B. A gente viu como posicionar o paciente de forma correta, então você vai ter uma laringoscopia mais tranquila. A gente viu as doses corretas de serem usadas nos medicamentos, então você vai conseguir sedar o paciente bem, você não vai fazer subdose, você vai sedar o paciente bem, o paciente vai estar bem induzido, bem posicionado, a laringoscopia vai ser fácil, você vai entubar de primeira, você não vai precisar ventilar ninguém bloqueado. E aí o próximo passo é a gente entubar, né? Laringoscópio, o paciente vai lá com o laringoscópio e passa o tubo. Então, mão esquerda, afasta a língua do paciente, né? Da direita para a esquerda do paciente, no caso, da direita para a esquerda também da gente, né? Que a gente já está na cabeça do paciente. Mas aí com a mão esquerda você vai lá afastando a língua do paciente até encontrar, quando você vai com a lâmina curva, né? A lâmina de McIntosh, até encontrar a valécula. Põe a ponta do laringoscópio lá na valécula, a epiglote vai subir e você vai visualizar as cordas vocais. Então, relembrando, pega o laringoscópio, coloca ali pela rima labial, vai da direita para a esquerda do paciente, vai encontrar a valécula, aponta o laringoscópio na valécula e traciona para frente e para cima, né? Então, não faz báscula, beleza? A tração é para frente e para cima, para frente e para cima, certo? Não é para fazer báscula, não é para tracionar para trás, beleza? É para frente e para cima, senão você vai quebrar os dentes do paciente e você não vai conseguir visualizar direito. Para frente e para cima, você abre o espaço para você poder visualizar bem a epiglote do paciente e laringoscopar. Aqui, essa é uma classificação de Cormark-Lehane, é uma classificação depois que você laringoscopa, né? Então, esse aqui é o mais tranquilo de você ver, passa o tubo aqui nesse espaço, né? Que é entre as cordas vocais do paciente. Aqui o 2 você ainda consegue também entubar, se torna um pouquinho mais difícil. O 3 aqui é o momento de usar o budging, né? Lembra do budging, que é aquele instrumento, né? Que ele tem uma pontinha assim para cima. Então você vai passar aquela pontinha do budging aqui, ó,
tangenciando a epiglote, de forma que ele vai entrar na traqueia e você vai sentir a vibração dos arcos traqueais. Então você sabe que está na traqueia, você vai e passa o tubo, usa o bugie como guia para passar o tubo. Esse aqui é a via aérea que é grau 4, o bugie não ajuda aqui. Nessa hora aqui você precisa de alguma definição ali de um kit de via aérea difícil, por alguma outra coisa. E se você não tiver nada disso, vai ser a crico, né? Se você não tiver nenhum dispositivo que ajude você a entubar, um vídeo laringoscópio, ou então um colega mais experiente que tente fazer alguma coisa que ajude, alguma pessoa para ajudar com a intubação bimanual, que melhore disso aqui. Isso aqui você não vai conseguir, o bugie não vai ajudar e você também não vai conseguir intubar com laringoscopia. Isso aqui não, talvez seja o momento de ir direto para crico. Aqui a classificação de Cormack-Lehane de verdade, né, sem ser um desenho esquemático. Então, grau 1 aqui a gente vê tudo, grau 2 a gente vê também o espaço, né, da traqueia, mas vê um pouquinho menos. Aqui o 2B que você vê ainda as cartilagens aqui, e aqui o 3 que você só vê a epiglote, né? Você só vê a epiglote e você não vê as cartilagens. Então aqui, nesses dois aqui, você passa o bugie, que aí vai te ajudar bastante. Aqui, ó, um desenho, né, de como é que passa o bugie. Quando você passa o bugie pela epiglote aqui, ele vai tangenciando e passa nos traqueais, você vai sentindo a vibração, né, do bugie. Então passou aqui tangenciando a epiglote, e aí ele entra e você sente a vibração na mão, então você sabe que está na traqueia. E aí, por último, né, você vai checar a fixação, vai checar o tubo, né, primeiro ausculta o epigástrio, para saber se o tubo está no lugar. Depois, você vai escutar a base do pulmão direito, porque se você seletivou, primeiro vai para a direita, depois você escuta a esquerda se estiver abolido, né? Então você vai vai reposicionar o tubo para deseletivar. Você pode usar também ultrassom para checar se o tubo está na via aérea, se estiver disponível. Não é tão comum assim a gente ter nas emergências. E você pode usar a capnografia, que isso aí é mais incomum ainda, colocar o capnógrafo para você ver se está tendo uma curva de capnografia satisfatória, né? Uma forma indireta que eu gosto de ver é ver a condensação no tubo e a melhora da saturação, né? Então, se o paciente está entubado, está na via aérea, vem uma condensação no tubo, né? Então, quando está no estômago, começa a vir conteúdo gástrico. Você ventila, ele vai expandindo o estômago e ele começa a voltar, começa a regurgitar pelo tubo. Então, isso aí está no estômago, né? Mas quando tá na via aérea, o tubo condensa. Quando tem expiração, ele condensa. Isso é um sinal indireto. Isso aí não é uma coisa que é tecnicamente a técnica mais correta, mas é um sinal indireto para você que está na via aérea, né? E também a melhora da saturação, já que o paciente você está entubando ali por uma insuficiência respiratória, por um distúrbio de ventilação, alguma razão ali o paciente está apresentando alguma alteração que está indicando você a intubação. Quando você consegue intubar e resolver isso aí, também é um indicativo que o paciente que está na via aérea do paciente. E aí, por último, mas não menos importante, o debriefing, né? O que é que você precisa para você conversar com a equipe, né? Você precisa acertar os pontos que deram errado, uma medicação que foi feita no tempo errado, um equipamento que não estava preparado na hora que você pediu, uma aspiração, por exemplo, quando você laringoscopou e veio um pouquinho de conteúdo, ou tinha secreção e a aspiração não estava montada. Então você tem que sentar com a equipe e conversar, tal coisa deu certo, essa medicação aqui estava certa, foi feito tudo direitinho, tudo no time correto, estava tudo funcionando, estava tudo ok, mas a aspiração não estava pronta. É importante que a gente tenha um aspirador sempre pronto, tudo isso aí. Então, esse debriefing aí é importante para que a equipe vá aprendendo e crescendo junto, então que você alinhe todas as expectativas e alinhe também o passo a passo junto com a equipe, e a equipe vai treinando e vai sempre melhorando. Então, cada vez ela chega um pouquinho melhor, até que chega num nível ideal, assim, né? Sempre vai ter coisa a melhorar, mas começa a não errar besteira. Outra coisa que é importante a gente falar quando a gente está falando de intubação é a questão da VNI, né? Saber quando é que a VNI ela ajuda a gente a não intubar o paciente. Basicamente tem duas indicações formais aí de fazer VNI, é no paciente DPOC que está com hipercapnia e acidótico. Então nesse paciente aí a gente consegue fazer VNI e a gente consegue melhorar o desfecho dele, evitando ele de ser entubado, né? Então esse paciente tem benefício. E o outro paciente é o paciente em edema agudo de pulmão. Esse paciente aí também tem benefício
Todos os dois aí o contexto é de diminuir trabalho cardíaco, diminuir esforço respiratório, e aí dessa forma o paciente consegue melhorar e você consegue oxigenar melhor esse paciente. Particularmente aí do paciente de edema agudo de pulmão, a pressão positiva que você faz não é suficiente aí para você empurrar o líquido para fora do pulmão, não. Mas você consegue diminuir pré-carga, consegue diminuir pós-carga, diminuir trabalho respiratório, isso aí tudo ajuda o paciente. Beleza? E outra situação que, vez por outra, a gente encontra, né, é a via aérea crash, né, aquele paciente que ele chega precisando ser entubado imediatamente. Nesse paciente aí que está sem nenhuma, muitas vezes não tem nenhuma proteção de via aérea, ele está muito rebaixado, é um paciente que chegou por trauma, um paciente que já chegou muito largado. Então, nesse paciente aí de via aérea crash, que você precisa definir imediatamente a via aérea desse paciente. Não tem tempo de você fazer sequência rápida, não tem tempo de você esperar 3 minutos da lidocaína, 2 minutos do midazolam, você esperar ali o fentanil também fazer efeito, e aí nesse tempo aí vai passar 5, 7, 8 minutos, não tem tempo para esse paciente esperar 8 minutos, você faz só o bloqueador neuromuscular e entuba o paciente. Isso aí é o que a gente chama de via aérea crash. Então o paciente que chegou lá chumbadão, já muito ruim, hipoxemia grave, cianótico, com algum esforço respiratório, você faz o bloqueador neuromuscular para você ter uma laringoscopia fácil e intuba esse paciente, beleza? Esse paciente muitas vezes ele está bem mais grave, ele vai ter complicações aí relacionadas ao procedimento, ou então o quadro clínico que trouxe ele, mas isso aí é o que a gente deve fazer na via aérea crash. Então era isso aí que eu queria falar com vocês sobre intubação, sobre o paciente que desatura e tem dispneia, se vai intubar ou não, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre as definições de quando é que a gente vai intubar o paciente, como é que a gente vai intubar o paciente, que drogas a gente usa, quando a gente usa, o benefício de cada uma delas e o passo a passo do procedimento. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e aí você vai estar mostrando pra gente que a gente está produzindo um conteúdo legal, que você está aprendendo e que a gente está no caminho certo. Então, se você curtiu também, compartilhe com seus amigos, mostre esse vídeo para mais pessoas para que os seus colegas também possam aprender um pouquinho sobre esse tema que a gente falou hoje. Não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, @QualisMed. Lá a gente posta conteúdo quase todos os dias sobre medicina de emergência, sobre essas dificuldades do dia a dia do plantão. Além de que a gente abre uma caixinha de perguntas lá para você tirar suas dúvidas, você interagir com a gente todos os dias. Então não deixa de seguir a gente lá, @QualisMed. Beleza? Então, até a próxima.